É mesmo. Então, a anatomia, ela é essa disciplina descritiva, né? Ou seja, ela se trata da organização, né? Ela é muito com relação a posições e nomenclatura. Então, ela tem essa parte negativa porque são muitas nomenclaturas, né? São muitos nomes para a gente aprender, né? E algumas pessoas acabam por tentar decorar. Na verdade, não dá para decorar. A gente tem que realmente que aprender e ir aos poucos entendendo, né? E trazendo isso para a nossa realidade e tentar incorporar realmente esse conteúdo. Então, o assunto anatomia é esse. O assunto fisiologia, na verdade, é algo que é complementar, né? Se a anatomia se trata da estrutura, da organização, de nomenclatura, a fisiologia se trata do funcionamento, né? Como é que essas estruturas elas se organizam, como é que isso acontece para que essas estruturas elas funcionem, elas façam essa função, né? Elas realizem a função delas. Então, é algo que é maravilhoso porque a gente traz para o nosso dia a dia, né? A gente traz para o que a gente já vivenciou no nosso corpo. Por exemplo, na turma passada, eu estava dando um exemplo para uma aluna, ela lembrou que quando ela nasceu, ela teve um problema, né? E o médico, no caso, disse a mãe dela que ela tinha um problema X, eu não lembro mais o que era. E ela, até aquele momento, ela ainda não sabia do que se tratava, na verdade. No ato do nascimento, ela teve esse problema. Então, na aula, ela conseguiu entender o porquê que ela teve esse problema, né? Que depois, posteriormente, foi consertado. Mas é algo bem gostoso, realmente, de estudar, de aprender. Mas tem essa parte negativa. E a gente precisa realmente intensificar os estudos para que vocês realmente aprendam os nomes, né? Os nomes, às vezes, eles são complicados. Em algumas situações, vocês talvez já conheçam, mas alguns são longos, né? Uma nomenclatura longa, às vezes uma nomenclatura difícil de pronunciar, e são muitos, na verdade. Mas, então, o que eu quero que a gente faça aqui é um trabalho, na verdade, em conjunto, né? Que a gente siga aqui estudando. As nossas aulas, elas, na maioria das vezes, elas vão ser longas, gente. Não estou dizendo que a gente vai terminar de 11 horas da noite, mas a gente não vai terminar cedo. Vou logo avisar de começo. Porque a gente tem muita coisa para estudar. Muita coisa para ver, né? E a gente, infelizmente, não pode passar batido no meio desse assunto. Outra coisa, como eu acredito que acho que foi Sueli que falou sobre os slides, né? Ela pediu que eu enviasse para vocês logo tudo junto, né? Principalmente para quem é de fora que vocês mandam buscar, né? Então tem toda essa situação. Então é o seguinte, eu vou pedir para vocês mandarem buscar somente na próxima semana, certo? Porque tem um assunto que eu preciso preparar uma aula para vocês, né? Que é um assunto diferenciado que é uma aula de acidentes ósseos, né? Então, eu preciso organizá-la ainda durante essa semana, para que vocês possam buscar tudo junto na próxima semana. Aí, realmente, eu garanto que já vai estar tudo... Já vou ter mandado para o CETEP, na verdade. Mas, assim, você não pode me mandar pelo grupo lá, conteúdo já? Mando, eu mando. Eu deixo arquivado no computador, nem baixo não. Pronto. Não, os outros eu já posso mandar, as apostilas de osso, de músculo, dos sistemas, né? Na verdade, está faltando só esse assunto, porque é algo que é mais específico para vocês. E, por exemplo, enfermagem não vê esse assunto, né? Porque não dá tempo, na verdade. Então, a gente faz esse remanejamento dos conteúdos que são mais importantes, na verdade. Então, gente, nossas aulas, como eu falei lá no grupo, elas vão sofrer uma alteraçãozinha, né, de alguns dias. Nossas aulas eram na segunda, quinta e sexta, né? Mas aí, eu estava dando aula na turma de segurança, mas aí a Agnes disse, vamos começar. Então, no caso, eu entro hoje na terça, né? E essa semana, a única aula que a gente vai ter é essa de hoje. Na próxima semana, a gente vai ter o quê? Mais 3 dias de aula, não foi isso? Até olhar aqui. Anotei tudo.
mais 3 dias de aula, que vai ser na terça, quinta e sexta. E na semana seguinte, a gente vai ter 4 dias de aula. Segunda, terça, quarta e sexta. Só um minuto, deixa eu ver aqui no calendário. Eu achava que dia 26 era uma quinta, não é? Segunda, terça, quinta e sexta. Aí, na outra semana, a gente vai ter aula dia 30, dia 1º, dia 2 e dia 3. Sendo que dia 2 e dia 3 é de avaliação, porque são os 2 últimos, como vocês já sabem. Então, eu queria que vocês se atentassem para essas datas, né? Para já se organizarem, não se confundirem com relação às outras, para a gente conseguir aí fazer as nossas aulas de forma bem maravilhosa. Então, gente, vai ter aula e, posteriormente, sempre vai ter aquele bom e velho exercício para vocês fazerem sobre o assunto, tá certo? De primeira, eu já vou dizer que não contem com esse exercício para nota, certo? Ao final, eu posso atribuir alguma nota a eles, mas eu não vou prometer, tá certo? Pode perguntar, Raquel. Ô, Ingrid, você já vai passar exercício para a próxima semana dessa aula de hoje? Com certeza. Vale, meu Deus do céu, o que é que você tem? Pois é, né? Acabou a moleza, gente. Agora é só dureza mesmo. A anatomia não é moleza. Misericórdia. A gente não vai ter mais aquelas aulas como Eu a acho, gente teve eu de acho que essa, quiz. eu acho que essa aula era para ter sido trocada a disciplina. A que vinha agora, a próxima ser agora e essa ser presencial. Seria bastante interessante mesmo, viu? Porque precisa muito dessa aula. Não sei, só sei que Eu aquelas só nossas digo uma aulas. coisa, que quando for presencial, os professores não venham a cobrar tanto, né? Vamos deixar fluir, vai dar certo. Ela Eu só sei merecendo, ela também que. merecia ser presencial. Eu Igual, imagino, eu imagino a aula de Ingrid em presencial, viu? Porque eu acho que em primeiro primeiro a palavra aula também. dela deu boa noite e vamos começar a aula já com exercício. É, Eu lembro da gente que tem. pois é. Então, aqueles nossos tempos de. Não é terminatar. Vai começar cedo e terminar tarde, né? Aqueles nossos tempos de começar e a gente ter aquela discussão, às vezes um pouco mais longa, sobre um assunto, e a gente ficar debatendo. Na verdade, em anatomia isso não acontece, certo? A gente é assunto, 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 e vamos embora, vamos começar, senão não dá tempo. Então, eu mandei o primeiro slide já para vocês, né? Vou mandar todos lá no grupo, mas o recado é para quem é de fora e manda buscar, eu vou pedir para só mandar buscar na próxima semana, porque aí já vai estar tudo pronto, tá certo? Então, vou exibir aqui a tela. Estão conseguindo ver? Sim. Ótimo. Sim. Então, hoje a gente vai começar a introdução ao estudo da anatomia, né? É algo que a gente não vai falar ainda sobre os órgãos, a gente não vai falar de osso, de músculo ainda no momento. No momento, a gente vai aprender como estudar a anatomia, né? Por quê? Porque a anatomia, a gente utiliza alguns termos, né? Existem algumas palavras, alguns termos, algumas relações que a gente faz no estudo da anatomia, que a gente só entende se realmente a gente aprender como estudar, né? Na verdade, é algo bem interessante. Por quê? Porque é uma linguagem que ela é universal. Então, se vocês não souberem como é que essa linguagem ela funciona, né? Que linguagem é essa, vocês vão se perder um pouco no meio do caminho, não vão entender como é feito esse estudo, né? Não é simplesmente pegar um osso, olhar para ele de cima para baixo e pronto, já sei o nome e está tudo certo. Na verdade, vai muito mais além do que isso. Então, a gente tem, todo o estudo de anatomia tem esse momento de introdução, né?
introdução ao assunto, ao estudo da anatomia. Com relação à fisiologia, pessoal, vai estar bem implícito, na verdade, nas aulas, né? Sempre que eu falar para vocês sobre a estrutura, o nome dos ossos, não sei o quê, eu sempre vou estar falando sobre a função, né? Qual é a função, como é que esse órgão funciona, como é que ele trabalha juntamente com qual outro. Então, na verdade, a fisiologia eu vou falando no decorrer, e talvez vocês não percebam, mas a fisiologia sempre se refere à função, né? Até uma parte da biologia que se refere ao funcionamento. Vou passar aqui. Então, a anatomia é a análise da estrutura biológica, sua correlação com a função e com as modulações da estrutura em resposta a fatores temporais, genéticos e ambientais. Tem como metas principais a compreensão dos princípios arquitetônicos da construção dos organismos vivos, né? A gente precisa compreender o nosso corpo, inclusive como se fosse um prédio, na verdade. Então, a gente vai conhecer cada pedacinho, aliás, cada pedacinho não, porque jamais daria tempo, mas os principais pedacinhos que nos compõem, né? Como é que eles interagem entre si, para que o nosso corpo ele funcione dessa forma, né? E, na verdade, a gente vai entender que o estudo da anatomia, ele foi bem... começou, na verdade, até antes de Cristo, porque se tinha essa curiosidade de como era que o corpo humano funcionava e, principalmente, por que que as doenças aconteciam, por que que as pessoas morriam, né? Então, o estudo da anatomia nos seres humanos, ele começou justamente para tentar solucionar esses enigmas. Então, a descoberta da base estrutural do funcionamento das várias partes e a compreensão dos mecanismos formativos envolvidos no desenvolvimento destas, né? Então, resumindo, a anatomia ela é uma ciência que a gente chama de doença descritiva, né? A gente vai descrever o ser humano a partir das suas estruturas, e cada ela tem um nome, né? E as suas posições. E vocês vão perceber que esses nomes, né, essas nomenclaturas, elas são muito importantes para a gente, que é da área da saúde, né? Porque vai permitir essa comunicação entre a gente. Imagine vocês estarem lá no trabalho de vocês e vocês não saberem quais os nomes dos ossos. Gente, qual é o nome daquela região do corpo, né? Se o profissional, no caso o médico, ele fez uma solicitação de um exame de imagem e ele colocou lá de onde é que ele queria a imagem e como é que você vai saber que aquilo vai acontecer, de como é que você vai fazer aquilo se você não sabe que parte do corpo é aquele. Então, a gente vai perceber também, né? Apesar de que talvez vocês percebam ou não, mas, na verdade, a anatomia ela é uma ciência tão antiga, né? E as suas nomenclaturas, elas derivam do latim ou, então, do grego, né? E algumas palavras, elas têm esse significado, no caso, em latim. Por exemplo, às vezes tem a ver com a língua, né? No caso, o latim ou o grego, por exemplo. Às vezes a gente diz assim, que vai num profissional gastro, por exemplo, né? Um médico que ele é gastro. Então, esse gastro, ele vem da palavra gaster, que significa estômago, né? Muitas vezes, uma outra estrutura do corpo, elas podem se referir ao formato, né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tomar a vacina da Covid. Mas quando a gente toma a vacina, ou qualquer outra vacina, no caso o adulto, a gente toma num músculo do braço que é chamado de deltoide, certo? E esse músculo, ele tem um formato de triângulo, né? Triângulo de cabeça para baixo, mais ou menos, né? Porque a parte larga é em cima e ele afina. Então, isso se refere porque deltoide, ele é a junção do prefixo delta, né, com o sufixo oide. O delta, no caso, significa aquela letra grega, né, em forma de triângulo, e oide significa semelhante. Então, é semelhante a delta. Então, ficou músculo deltoide. E alguns, eles vão se referir à localização, por exemplo,
o músculo temporal, ele fica nesse local, leva esse nome, porque no caso ele está por cima do osso temporal. Ou então, muitas vezes, e vocês vão se deparar com isso, um músculo ou uma estrutura, ela vai ter um determinado nome mediante a sua ação, na verdade, a sua função. Por exemplo, a gente tem o músculo levantador da escápula, né? Então, é o músculo que justamente faz essa ação junto ao osso escápulo. Então, a gente vai perceber que as nomenclaturas, elas variam bastante com relação a qual foi a origem, na verdade, do seu nome. Aí, com relação à palavra anatomia, né? Ana significa em partes, tomia significa cortar, né? Então, é a ciência que estuda a organização e a estrutura do corpo humano. A anatomia é a ciência, enquanto dissecar é um dos métodos dessa ciência, né? Se a anatomia é a ciência, como é que a gente consegue estudar essa ciência? Por meio da dissecação de corpos, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar num laboratório de anatomia, né? Até anteriormente eram-se estudados nos cadáveres, né? Mas agora é feito nas peças que são artificiais, mas que elas são muito boas também. Agora, as pessoas, elas sempre têm essa curiosidade de fazer o estudo através dos cadáveres, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história da anatomia, como foi que ela começou, né? Na verdade, ela data até antes disso do que a gente vai falar, né? Mas a gente vai começar a falar que ela começa 500 anos antes de Cristo, né? Com Aristóteles e Hipócrates. A essa época, gente, a dissecação ela era feita apenas em animais, né? A dissecação humana ela era proibida, né? Até por uma questão ética, por uma questão religiosa, de respeito ao corpo, né? Que a pessoa, no caso, veio a falecer. Então, se tinha essa percepção, na verdade, que não se podia fazer a abertura do corpo dessas pessoas que haviam morrido. Então, o que se tinha, na verdade, era dissecar os animais. Mas aí tem um problema, gente, que os animais, eles têm algumas semelhanças, né, principalmente os mamíferos, com a gente. Mas, na verdade, não é totalmente igual, né? Então, nessa história de dissecar animais, a gente acabou errando muito, na verdade. Então, Herofilo, né, e Erasistrato, eles fizeram várias dissecações humanas, né? Eles foram os primeiros a realizar as dissecações humanas, até de forma sistemática, né? Tentando estruturar o corpo humano em sistemas. Mas essa prática, né, ela foi proibida mais uma vez, também por motivos éticos, por motivos religiosos. Mas aí, posteriormente, né, no século II, depois de Cristo, Galeno, ele dissecou vários animais, né, na verdade, muitos e muitos animais, justamente na tentativa de identificar que um animal, na verdade, ele tinha uma anatomia diferente do outro, então, consequentemente, poderia acontecer que o ser humano ele também fosse diferente, né, e assumir, na verdade, que existia muitos erros em relação ao que ele afirmava, porque os animais eram diferentes. Mas também tinha um problema, porque ele não tinha condições de fazer essa confirmação do que ele encontrava nos animais, se realmente era do mesmo jeito no ser humano, porque ele não podia fazer a dissecação em animais, né? Então, um dos motivos principais para se realizar essa dissecação, né, essa abertura do corpo humano, era para descobrir a razão de uma morte, né, descobrir a razão de uma enfermidade, porque eu não sei se vocês alguém já falou sobre isso com vocês. Antigamente, a doença ela era entendida como um castigo, né, um castigo divino. E, no caso, você merecia, porque você era uma pessoa ruim, então você estava doente, estava sofrendo,
então você tinha recebido uma praga, né? A partir do poder divino, então você deveria sofrer e posteriormente você deveria morrer. Mas então, a essa época, a anatomia, ela era meramente algo que auxiliava, né, na medicina, por exemplo, e até em procedimentos cirúrgicos, porque a essa época eram feitas abertura de corpos, né, inclusive pessoas que, até de forma viva, na verdade, em pessoas que tinham cometido algum tipo de crime. Então, a partir disso foi que se começou novamente a abrir os corpos humanos. Mas, Maria, mas aí foi se vendo, na verdade, a importância, né, de se fazer os estudos, e o mais apropriado, no caso, seria nos cadáveres, né, nas pessoas que já haviam morrido, porque a partir daquilo se podia descobrir a causa de uma doença e, posteriormente, a elaboração de um tratamento. Então, gente, tem esse texto aqui, que eu não sei se vocês já ouviram falar, ele é de 1876, que a gente sempre fala sobre ele, principalmente que anteriormente, quando a gente fazia estudo em cadáveres, né, até para ensinar os alunos a ter respeito pelo corpo, na verdade, porque quando a gente lida com o corpo humano, uma pessoa que está ali precisando da gente, né, em algum tipo de ação, ou então numa situação de cadáver mesmo, de estudo, aquilo ali não é motivo de brincadeira, né? Aquilo ali não é motivo para você prestar atenção se a pessoa tem um corpo assim ou assado. Ali você está para, no caso, ou ajudar ou então estudar, né? Então não é momento para brincadeira. Então se tem esse texto para justamente para ensinar a se ter respeito pelo corpo. Então, ao te curvares com a rígida lâmina do teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te que este corpo nasceu do amor de duas almas, cresceu embalado pela fé e pela esperança daquela que em seu seio o agasalhou, sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens. Por certo, amou e foi amado, esperou e acalentou uma manhã feliz e sentiu saudades dos outros que partiram. Agora jaz na fria lousa, sem que por ele se tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Seu nome só Deus sabe, mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir à humanidade. E é para isso que servem essas pessoas, na verdade, para servir à humanidade. Porque se não tivesse, né, essas pessoas que ou cedessem os cadáveres, né, ou se doassem, na verdade, em vida, para a realização desse estudo, muita coisa não teria sido descoberta. A humanidade que por ele passou indiferente. Então, esse é um texto bem importante, que a gente sempre comenta em aulas de anatomia, justamente para ensinar o respeito pelo corpo que está ali à nossa frente, né? Não é momento da gente observar se a pessoa é assim, se era assado, se tinha isso ou se tinha aquilo, né? O que nos importa, na verdade, é a realização do estudo. Se eu estiver falando rápido demais, vocês me avisam. Então, pessoal, para começar a falar sobre o estudo da anatomia, né, a gente precisa entender que o nosso corpo, ele sofre em vários níveis de organização, na verdade, né? Ele está presente, nosso corpo ele é moldado a partir de vários níveis de organização, que uma organização constrói outra e assim sucessivamente, né? É como se você fosse pegar um tijolo, não faz uma parede, mas eu pego o tijolo, né, juntamente com o cimento, que o cimento ele junta com a areia e água, né? Eu não sei como é que faz muito bem não, a massa, mas eu acho que é isso aí. Aí com isso a gente consegue construir um muro, né? A gente consegue construir uma parede. No nosso corpo ele não é diferente, né? O nosso corpo ele é organizado em vários níveis de organização, né? A menor
Organização, no caso, é a organização química, né? Que se dá a partir das moléculas. Essas moléculas aqui representadas, né, pelo nível químico, elas unidas, elas formam a célula, na verdade, né? Então, a junção de várias moléculas, elas vão dar origem a uma célula, que, por sua vez, vai se unir às demais células iguais a elas, né? As células iguais, elas vão se agrupar e vão formar os tecidos, né? Que é esse outro nível de organização aqui, né? Então, com isso, a gente está construindo o ser humano, né? O nosso estudo, ele é feito de forma orgânica, né? E de forma sistêmica. Mas vale lembrar como é que ele é construído, né? Se inicia a partir do nível de organização química, posteriormente a nível celular, que, por conseguinte, ele se une, as células se unem formando os tecidos. Esses tecidos, eles se unem e estruturam os órgãos, né? Então, esses órgãos, eles se unem e formam os sistemas, né? No caso, todos esses daqui, eles têm alguma coisa em comum, né? Essas moléculas, elas formam esse tipo de célula, né? Outras moléculas formam outros tipos de células. E essas células formam esse tipo de tecido, né? Que forma esse tipo de órgão, que ele se agrupa nesse sistema. Porque, no caso, eles têm estruturas semelhantes, né? E eles têm funções afins, né? Então, é o que a gente chama de sistema. Um conjunto de órgãos que eles não precisam necessariamente estar juntinhos fisicamente, né? Mas eles têm funções afins, né? Eles fazem parte de uma mesma estruturação que a finalidade, ela é a mesma, né? O interessante é ver que alguma coisa ela vai passar por esses órgãos e eles têm a função de um completar o outro, formando os sistemas. Então, aqui eu tenho os órgãos, eu tenho aqui para representar, né? Eu tenho o estômago e eu tenho aqui o sistema gastrointestinal, que faz parte, né? O estômago faz parte, o intestino grosso faz parte do intestino delgado, o esôfago, enfim. Todos eles têm uma função só, né? A função é o quê? Respirar, né? Não. Senão eles faziam parte do sistema respiratório. Então, quando eu junto todos os sistemas, né? O sistema gastrointestinal, eu junto o sistema respiratório, que vai estar aqui acima, eu junto o sistema cardiovascular, o nervoso, enfim, eu vou ter o quê? O organismo. O ser humano, né, que é o produto final da junção de todos esses níveis de organização aqui. Tá claro, minha gente? Sim. Ótimo. Então, a gente começa da menor organização, no caso é o nível químico, né, que é o nível da molécula, que vai formar a célula, que forma os tecidos, que forma os órgãos, que vai formar os sistemas, que vai formar, por final, o ser humano. E agora a gente vai ver como é que a anatomia ela vai ser estudada, né? A anatomia ela pode ser estudada de três formas. A nível regional, né, que se trata da organização do corpo humano em partes, né, em partes principais ou segmentos. O que isso quer dizer, né? Nosso corpo, eu acredito, não sei se vocês lembram, quando vocês estavam lá no colégio, que a professora dizia, né, que a gente era cabeça, tronco e membros, né? Aquilo ali é mais ou menos como uma anatomia regional. Ela só esqueceu de especificar algumas outras partes, né? Mas é mais ou menos isso. É quando você estuda o corpo por espaço geográfico, né? Por localização, no caso. Por exemplo, sistemas, eu falei para vocês que nem sempre os órgãos eles estão juntinhos, né? No mesmo lugar. Porém, eles auxiliam um outro naquela finalidade. Mas a anatomia regional, ela se trata justamente do estudo
das partes do corpo que estão organizadas no mesmo lugar. E com isso, a gente tem a organização da seguinte forma, né? A professora dizia que a gente tinha cabeça, tronco e membros. Então, eu vou dividir o corpo humano em cabeça, pescoço, né? Tronco e membros. Voltando aqui para a foto. Aqui a gente tem a cabeça, né? O pescoço, o tronco, no caso, que é essa nossa base aqui, que posteriormente vai ser dividido em tronco superior, que é o tórax, e tronco inferior, que é o abdômen, né? E os membros, que no caso vão ser os membros superiores e os inferiores. Então, a cabeça, ela vai ser dividida em crânio e face, e a gente, quando estiver estudando, vocês vão perceber que a gente vai falar os ossos do crânio, os ossos da face, né, de forma até separada. Músculos do crânio, músculos da face. O tronco, ele vai se dividir em tórax, né, e abdômen. No caso, o tórax vai ser a parte do tronco superior e o abdômen a parte do tronco inferior. Os membros, eles vão ser divididos em membros superiores, né, e membros inferiores. No caso, o superior, ele está composto pela raiz, no caso, que é de onde se origina o membro superior, que é ligado ao tronco, que no caso seria o ombro, né? E a parte livre, que é o braço, o antebraço e a mão. Ou seja, daqui para cá, aqui para o cotovelo, eu tenho o braço, tá, gente? Depois aqui do cotovelo, da curva do braço, eu tenho o antebraço. E aqui eu tenho a mão, certo? Por que ainda a gente está conversando sobre isso? Porque vai ter momentos que a gente vai estudar, por exemplo, os ossos do braço. Na verdade, só é um, né? No caso, seria o osso. E os ossos do antebraço. O membro inferior, ele se trata da raiz, que também é a parte que está ligada ao tronco, o que é o quadril. A parte livre, que é a coxa. A perna, que a gente chama, apelida aí de canela, né? Chama de panturrilha, enfim. Mas a gente tem a coxa, a perna e o pé. Coxa, talvez vocês já conheçam, a perna e o pé, posteriormente. Então, o nosso corpo, ele vai ser estudado e vai ser dividido de forma regional dessa forma, né? Por exemplo, se eu pedir para vocês dizerem quais são os órgãos que estão presentes no tronco superior, né? Ou seja, no tórax, depois, quando vocês já tiverem estudado, vocês vão me dizer vários. E eles não vão fazer parte necessariamente do mesmo sistema, né? Ou seja, muitos órgãos do mesmo sistema, eles estão separados um do outro, não estão necessariamente juntinhos. Já a anatomia sistêmica, o estudo dela é através dos sistemas que atuam em conjunto, né, para realizar as funções complexas. Ou seja, não é uma questão de localização. O X da questão aí é a função. Ou seja, eles trabalham juntos em prol de um objetivo final. E eles não necessariamente estão juntos. Então, por exemplo, por essa foto aqui, eu estou mostrando para vocês o sistema ósseo, né, que é o sistema esquelético. Ou seja, eu tenho aqui ossos e tenho cartilagens. Então, o sistema ósseo, ele é composto, esquelético, na verdade, ele é composto pelos ossos, pelas cartilagens. Aí eu tenho aqui, ilustrando o sistema muscular, ou seja, todos os músculos. É a função deles, né, realizar a contração, a sustentação do corpo, enfim. Aqui eu tenho o sistema cardiovascular. Por exemplo, aqui eu tenho veias e artérias, aqui eu tenho coração, né? Esse outro aqui eu não estou enxergando o que é, mas eu acredito que é sistema nervoso. E aqui eu tenho uma forma de ilustrar. Aqui eu tenho pulmões, né? Aqui eu tenho o sistema gastrointestinal.
Então, por essas imagens, vocês conseguem perceber a separação, né, de alguns órgãos que não necessariamente eles estão juntos, mas o objetivo final, né, todos trabalham para esse objetivo. A anatomia clínica, gente, ela enfatiza a estrutura e a função à medida que se relaciona com a prática, né, da medicina e outras ciências da saúde. Ou seja, é algo que a gente vai fazer aqui no decorrer, né? Ou seja, a gente vai falar sobre osso X, músculo tal, não sei o quê. Só que a gente vai trazer essas comparações, né, essa associação com a prática clínica, ou seja, com a nossa prática vivencial de profissional de saúde. Agora, a posição anatômica. Eu falei para vocês que o corpo humano, né, aliás, a anatomia, ela é uma ciência descritiva, né, com nomes e posições. E mais o corpo humano, gente, ele se movimenta, né? Ele não é um corpo que é estático, na verdade, ele é dinâmico. Ele se movimenta, a gente faz diversos movimentos com ele, principalmente com relação aos braços, com relação às pernas, né? A gente vira de cabeça para baixo, levanta a perna, bota a perna na cabeça, enfim. Movimento é que não falta para a gente fazer. Mas aí se viu a necessidade que a gente elaborasse um ponto de referência, na verdade. Uma posição de referência que ela fosse padronizada para todo mundo, que ela servisse justamente de referência para quando a gente estivesse se referindo a algum tipo de órgão, né, alguma parte do corpo. E que as pessoas entendessem aonde é que ele está, né? Como é que a gente vai estudar isso? Através justamente da posição anatômica. Ela é uma posição que é universal, né? Ela é de referência, e sempre que a gente for se referir a uma parte do corpo, a gente vai sempre se referir à posição anatômica. Professora, mas a pessoa está de cabeça para baixo. Não importa, imagine ela na posição anatômica. Então, ela funciona justamente para isso, né? E mais na frente a gente vai falar sobre os termos de relação, os termos de comparação, e é sempre em relação à posição anatômica. Não esqueçam disso. Então, a posição anatômica é uma posição de referência que dá significado aos termos direcionais utilizados na descrição das partes e regiões do corpo. As discussões sobre o corpo, o modo como se movimenta, sua postura e sua relação entre uma outra área, assume que o corpo como um todo está numa posição específica, tá? Então, a gente vai sempre imaginar que o corpo ele está nessa posição que vocês estão vendo aí, esse rapaz. Então, como é a posição anatômica, né? O corpo, ele vai estar numa posição ereta, né? Ele vai estar em pé, com os membros superiores estendidos lado a lado com o corpo, né? Com as palmas das mãos voltadas para frente. A cabeça e os pés também estão apontados para frente de forma alinhada, e o olhar para o horizonte, ou seja, ele vai olhar para frente, né, vai estar com a cabeça reta, os pés alinhados para frente, os braços vão estar estendidos e as palmas elas vão estar abertas. Então, a posição é essa, certo? Vocês sempre vão imaginar o corpo humano nessa posição. Inclusive, vai ter algumas imagens que eu vou mostrar para vocês, né? Que às vezes elas não vão estar nessa posição, mas vocês têm que entender como se estivesse. Pessoal, isso aqui é a delimitação dos planos, tá?
são nomenclaturas que a gente vai utilizar. São nomenclaturas que a gente vai utilizar para utilizar, na verdade, como referência, né? Sempre pensando na posição anatômica. Um termo é o termo de falar, que é a palavra cranial, né? Ou a palavra superior. O termo cranial sempre se refere a algo que está acima, tá? Algo que está em direção ao crânio, algo em direção à cabeça. Por exemplo, os olhos, né? Eles estão localizados na região cranial ou na região superior, não importa. Os dois significam a mesma coisa. Então, sempre que eu falar em algo que é cranial, né, que é superior, é algo que está acima, né? Está em direção à parte de cima. Tudo que for inferior, né, ou for podálico, ou então for caudal, é algo que é em direção aos pés, é algo que é inferior. Tudo que for ventral ou anterior é algo que está na frente, certo? É algo que está na frente do corpo, porque segundo a posição anatômica, a frente do corpo é essa daqui. Ou seja, é ventral, né? É anterior. Tudo que está atrás, né, é dorsal ou posterior. Tudo que está mais nas extremidades, né, de um lado ou de outro, é chamado de lateral. Aí você vai dizer se é lateral esquerdo ou se é lateral direito. Nós temos dois lados. Isso vai funcionar a partir do momento que eu digo, por exemplo, que o coração ele é anterior ao corpo em relação às vértebras, em relação à coluna vertebral. Ou seja, o coração ele está bem mais à frente da coluna vertebral. A coluna está na região dorsal, está na região posterior. Porém, o coração ele é dorsal em relação às costelas, porque as costelas elas estão à frente do coração. Estão entendendo essa comparação? Mais ou menos. Mais ou Também, professora, mais ou menos. Mas vai tá dando para entender. É porque no que eu falo, vocês ainda não sabem o nome e aonde estão. Então, Mas é porque é tudo novo, né? Assim, tudo que direcionado à radiologia é tudo novo, né? A gente tá aqui para aprender, né? Então, assim, vai gerar muitas dúvidas. Isso, com certeza. Professora, Gente, vai uma gerar dúvida. mesmo. Diga. O coração, no caso, fica próximo às costas do que o peito, é isso? Não, não. É porque assim, eu não sei se vocês lembram, mas eu faço essa comparação sempre. Quando você está estudando, vixe, Maria, eu vou dizer um negócio agora, física, que não tem uma lei que diz assim, tudo depende do referencial. Não sei o que está em repouso em relação a não sei o que, ou então não sei o que está em movimento. Não sei se vocês lembram Eu disso. não lembro disso, não. Valha, meu Deus do céu. Eu lembro um pouco assim, mas lembro. Mas vocês lembram que diz assim, que tudo depende do referencial, não é isso? O que importa aqui é quem está mais do que fulano, entendeu? Não é que o coração ele seja em direção às costas, mas as costelas ficam à frente do coração. No caso, Antes, fica um pouco à frente do coração, no caso. isso, fica à frente. Então, se eu for comparar com as costelas, o coração ele é mais dorsal, entende? Em comparação com as costelas. Mas se eu fizer uma comparação com as vértebras, ou seja, a coluna,
esse conjunto de ossos que a gente tem aqui nas costas, então, com certeza, o coração ele é ventral em relação às vértebras. Entendi, professora. Por exemplo, a gente tem aqui no pescoço, por exemplo, um órgão que é chamado de laringe. E a gente tem o estômago, né, que fica aqui, no caso, no abdômen. Então, se eu tenho aqui laringe no pescoço, estômago no abdômen, qual é o órgão que, no caso, é cranial, ou seja, é superior? Laringe. A Laringe. Isso, a laringe, né? Porque a laringe ela está mais próxima do crânio, né? Ela está em direção à cabeça, caso ela aqui está mais próxima. Mas se eu fizer uma comparação do estômago com o osso aqui da coxa, quem é que vai ser mais superior? O estômago. Estômago. O estômago, ótimo, vocês já pegaram aí. Então, tudo que for mais acima, estiver mais acima, é cranial ou então superior. Tudo que for mais inferior, né, mais em direção aos pés, vai ser inferior, ou vai ser podálico, ou vai ser caudal. Né? Tem esse outro nome também. Tudo que estiver mais à frente, né, vai ser o quê? Ventral ou anterior. Ou seja, está mais anterior ao corpo, está mais ventral, né? Isso é algo que vocês até vão comentar pelos posicionamentos que vocês vão colocar as pessoas, né, na hora de fazer um exame, por exemplo. Não sei se vocês já ouviram esse termo, que chama-se decúbito dorsal, ou decúbito ventral, ou decúbito lateral. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Muito em primeiro Já socorro. sim, gente, já estudou. Isso. Então, assim, o decúbito quer dizer que você vai repousar sobre alguma coisa. Agora, o que você vai repousar vai vir mais na frente. Por exemplo, decúbito dorsal, você vai repousar o quê? O dorso, a parte de trás. Decúbito ventral é o quê? Você vai repousar o ventre, ou seja, a parte da frente, né? Decúbito lateral, você vai repousar uma das laterais do corpo, ou é a esquerda ou é a direita. Então, esses termos aqui se referem à mesma coisa, né? Com exceção aqui o cranial e o inferior. Olha, aqui eu tenho duas visões do coração, gente. Eu tenho uma visão que ela é ventral e tenho uma visão que ela é dorsal. Por que e para vocês entenderem o quanto isso é importante? Porque muitas vezes as imagens que a gente vê de uma determinada estrutura, ela é uma visão ventral, né? Uma visão da frente, né? E muitas vezes a gente tem que o quê? Estudar a frente, a lateral, né? A parte de cima, no caso, a cranial, a inferior, né? A posterior. A gente tem que estudar o corpo, né, de todos os lados, na verdade, o corpo como um todo e também os órgãos. Então, essa imagem vocês conseguem perceber o coração aqui pela vista ventral, né, pela vista anterior, e pela vista dorsal, que é a vista posterior. Pessoal, com relação essas nomenclaturas, vocês conseguiram entender? Sim. Sim. Pronto. Se por acaso vocês não forem entendendo alguma coisa, ficarem confusos, isso é normal, mas perguntem, viu? Perguntem, porque às vezes a gente fica, como assim? Qualquer coisa a gente já se perde. Eu sei que eu tô todo perdido aqui. Então, gente, esses aqui são os planos, né? Isso é bem importante para vocês também, porque no caso, vocês, quando forem construir a imagem, né, do corpo humano, isso é uma coisa, inclusive, que Iago me falou bastante. Fale sobre os planos, né? Fale sobre os cortes, para eles entenderem, né, como é que se dá. Por exemplo, quando vocês verem uma imagem de uma parte do corpo dessa forma, por exemplo,
Você olha para isso aqui e você fica, meu Deus, o que é isso? A senhora tem certeza que é para estudar anatomia com isso aqui? Porque eu achava que era diferente, né? Isso aqui é justamente uma visão do corpo, né? Através de um corte transversal. Né? E muitas vezes vocês já se depararam com alguns exames que eles mostram mais ou menos umas imagens como essa, de forma piorada, porque no caso é em preto e branco, né? E você olha assim, de, meu Deus do céu, como é que é isso? É porque justamente são visões do corpo, né, de outros ângulos. Né? Esse aqui é através de um corte transversal. Então, o que são os planos anatômicos, né? Na verdade, eles são cortes que são imaginários, né? Que eles atravessam o nosso corpo. E o objetivo desses planos é justamente ajudar, né, a você conseguir visualizar o corpo de forma tridimensional. E quais planos são esses? Nós temos 3 tipos de planos. O plano sagital, o plano frontal, ou então coronal, e o plano transverso. Nada mais é do que você imaginar o corpo ele sendo cortado dessa forma, né? O plano sagital, ele é um plano vertical, vocês vão perceber que ele vai entrar aqui no corpo de forma vertical. Ele vai dividir o corpo verticalmente em 2 metades iguais, né? Direita e esquerda. Pronto. Aqui vocês estão vendo esse ângulo, aí imagine aqui, né? O corpo ele ser dividido em 2 partes. E vai ser dividido entre lateral direito e lateral esquerdo. Né? O plano sagital, ele também é chamado de plano sagital mediano ou plano mediano. Certo? Então, ele é um plano vertical que vai dividir o corpo em 2 metades. O plano frontal, né, ele também recebe o nome de coronal. Ele também é um plano vertical, né, vai dividir o corpo em 2 metades diferentes, porém não é 2 metades, lateral direita e lateral esquerda. Vai dividir o corpo entre anterior, ou seja, a parte anterior, e a parte posterior. A divisão é feita assim, dessa forma. A frente, aqui, que é a parte anterior, ventral, e a parte posterior, as costas. E o plano transverso? Ele vai dividir o corpo horizontalmente. Né? No que os outros era vertical, vertical. Esse daqui é de forma horizontal. E vai dividir o corpo em 2 metades. Superior e inferior. Com essa imagem vocês conseguem perceber. Ó, um corte, o plano aqui, o plano aqui, o plano aqui e o plano aqui no braço. Então, esses planos, eles são cortes imaginários, né? Eles vão atravessar o corpo, né? Isso aqui é como se fosse aquele mágico que faz o serra, né? A mulher no meio. Então, é um corte imaginário que ele vai atravessar o corpo e vai acabar ajudando, né, a descrever o corpo de forma tridimensional. Essa aqui é outra imagem do encéfalo através dos planos. Transverso, frontal, sagital. E como é que fica, né, se for feito o corte. Posteriormente, a gente tem os cortes, né, propriamente ditos. Os cortes, eles são semelhantes, né? Porém, às vezes, alguns eles mudam de nome.
os cortes longitudinais, né, eles são feitos no sentido do comprimento, né, de forma vertical. E vai acabar dividindo lateral direito, né, e lateral esquerdo. O corte transverso, né, vai fatiar o corpo, né, perpendicular ao eixo longitudinal, ou seja, de forma reta. Esse é um exemplo. O corte oblíquo, né, ele vai fatiar o corpo, mas ao longo dos planos anatômicos, porém ele não é de forma perpendicular, né, não é de forma reta, é de forma lateralizada. Esses aqui são os cortes anatômicos. O corte longitudinal, os transversos, né, e o oblíquo. Pessoal, agora, esses termos aqui, né, são alguns termos que vão além daqueles que a gente conversou, né, a respeito do superior e do inferior, né, do lateral, vão além, né, que vão funcionar da mesma forma, né, como uma forma de você relacionar uma estrutura com outra, ou você comparar uma estrutura com outra. A gente percebeu que tudo que é superior tudo que é superior ou cranial, né, é uma estrutura situada mais perto do vértice, que no caso é a cabeça, em direção à cabeça. Tudo que é cranial, tudo que é superior, é algo que está mais acima, está mais em direção à cabeça. Inferior se refere em direção aos pés, né, ou à região do cóccix. Depois eu falo sobre o cóccix. Mas tudo que é em direção aos pés é inferior ou é caudal, né? Ou é podal, como vocês viram. Aqui a gente tem um exemplo. Os grandes vasos, né? Que no caso são esses aqui, o azul e o vermelho, localizam-se superiormente ao coração, enquanto o diafragma localiza-se inferiormente ao coração, ou seja, os órgãos, os vasos, os grandes vasos que ele fala são esses aqui. O coração, no caso, é esse. O músculo que ele fala, no caso, é esse aqui. Então, eu tenho aqui, realmente, essa afirmação está certa, né? Os grandes vasos, eles localizam-se superiormente em relação ao coração e o diafragma de forma inferior em relação ao coração. Anterior ou ventral, né, ou rostral. Anterior se refere à superfície frontal do corpo, ou seja, à frente. Posterior ou dorsal designa a superfície posterior, trás do corpo, ou seja, a parte de trás. Vamos para o exemplo. O osso externo, que é esse osso aqui, e as cartilagens costais, que são essas azuis, encontram-se anteriormente em relação ao coração. O coração está aqui. Já os grandes vasos e a coluna vertebral, que no caso é essa, localizam-se posteriormente em relação ao coração. Está certo, porque o osso externo é esse daqui, e as cartilagens, né, eles estão anteriormente ao coração, ou seja, está na frente do coração. O coração está aqui atrás. E os grandes vasos, no caso, que são esses aqui, e a coluna vertebral,
localizam-se posteriormente em relação ao coração. Até aqui, tudo certo? Já sabe, né? Eu só digo uma coisa, professor, o coração está bem guardado. Está guardado. Que a gente tem uma armadura. Nosso corpo, na verdade, os ossos, eles funcionam como uma armadura. Aí, o que é proximal e o que é distal, né? Proximal é algo que está mais próximo do ponto de origem, né? Ou seja, os membros superiores e os membros inferiores, né? A gente percebeu que ele tem uma parte fixa, que no caso é o ombro, né? Eles têm uma porção fixa, que é essa daqui que se liga ao tronco, o ombro, e aqui o quadril, né? Que o osso aqui da coxa se liga aqui a essa outra parte do tronco, que no caso é o quadril. Então, o ombro e o quadril, eles vão ser considerados como ponto de origem. É onde se origina o membro superior e o membro inferior. Então, proximal é aquela parte dos membros que está mais próximo ao ponto de origem, que no caso é o ombro e o quadril. Por exemplo, esse osso, que é o osso do braço, ele é mais proximal do que os ossos da mão e do que os ossos do antebraço também. Então, isso é ao que se refere o termo proximal. Se refere a algo que está mais próximo ao ponto de origem. Porém, minha gente, eu posso dizer que os ossos do antebraço, eles são mais proximais em comparação com os ossos da mão. Não é verdade? É. Verdade. Então, com a perna, vamos lá. O osso fêmur, que no caso é esse aqui da coxa, ele é mais proximal do que os ossos da perna, né? E os ossos do pé também. Mas, né, os ossos da perna, eles também são mais proximais em relação e comparação com os ossos do pé. Esse é o termo proximal. Então, se o proximal é o mais próximo do ponto de origem, o distal, no caso, vai ser o mais afastado. Isso aqui é bem importante porque tem uns ossos que eles levam esse nome, de proximal e distal. Então, o distal, ele é o mais afastado do ponto de origem. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui do osso do braço. Se esse osso aqui, perdão, ele é mais proximal do que esse, né? Então, em relação ao osso do braço, os ossos do antebraço, eles são mais distais, eles estão mais longe do ponto de origem. Esse osso aí é o Homero. É o húmero, o do braço, né? Sim? Sim, é o húmero. Então, proximal e distal, tudo certo? Até aí tá dando para entender. Vai, piora, né? Eu vou tirar um 3 nessa matéria. Eu já ia dizer, começa assim, depois piora, Romário. 3. Gente, o braço... Arthur é babado isso aí, viu? É mesmo, viu? Ela fala, e eu tenho hora que eu tá assim, tá encaixando, aí depois parece que voa Aí tudo. desencaixa tudo, né? É. Pronto, até aí eu achei que a referência era a cabeça, né? Tipo, tudo que fosse perto da cabeça seria superior. Só que agora o ponto principal é o ombro, né? Nesse caso aqui, o ponto principal é o ombro e o quadril.
Pronto, porque assim, é o que está mais próximo do ponto de origem ou o que está mais afastado do ponto de origem. A gente tem dois pontos de origem. O ombro, que no caso é para o que você estiver falando do membro superior é o ombro. O que você estiver falando do membro inferior é o quadril. Tá? Aí, esse outro aqui é que realmente o ponto de referência, no caso, é a cabeça. A cabeça, e no caso, esse outro é os pés. Pronto, passou tudo de novo. Pronto, agora complicou tudo de novo. É porque vocês estão levando em consideração só um ponto de referência, mas cada um vai ter o seu ponto de referência, cada afirmação. Pronto. Essa aqui, É isso que eu não estou entendendo. E quando é que eu vou usar qual ponto de referência? Eu tô acompanhando, professor, eu tô entendendo. vocês ainda não estão achando e vocês vão usar isso, a questão é essa, né? Como assim? Que momento eu vou usar? Em vários momentos, minha gente. Em vários momentos, porque quando a gente estiver falando sobre tudo, na verdade, sobre o sistema cardiovascular, né, sobre os ossos, tudo a gente vai usar esses termos. Superior, inferior. Isso serve para quê? Para quando a gente estiver estudando, aí quando eu falar superior e falar inferior, vocês saberem do que eu estou falando. Entende? Quando eu falar anterior ou eu falar ventral, quando eu disser posterior, vocês saberem do que eu estou falando. Quando eu falar proximal, né? Quando eu falar distal, também vocês saberem do que eu estou falando. Vamos lá, exemplo. Eu já falei, né? O braço é considerado proximal quando comparado ao antebraço, que no caso é distal, né? Pois está mais próximo da raiz de implantação do membro, né, que é a cintura escapular, que no caso é o ombro. Então, proximal e distal, né, o ponto de referência é o ponto de origem, que é o ombro e é o quadril. Tá? Não confundam com os demais. Professor, uma dúvida. Eu posso usar qualquer ponto de referência para, vamos supor, se eu for falar do superior, eu posso usar qualquer ponto de referência? Ou, tipo, tem que ser o ombro e a cabeça? O proximal e distal ou o superior? O superior. O superior você tem que usar a cabeça. Para você dizer que alguma parte do corpo é superior, então tem que usar a cabeça. Para você dizer que é inferior, o ponto de referência é os pés. Ixi, Maria, ficou em Tá bom, silêncio. né? Não, também não Tá bom. entendi isso, não. Essa aula é good. Eu achei engraçado, porque eu expliquei e ficou mudo. É porque eu tava tentando raciocinar Só na faltou cabeça. o grilo, assim. E o proximal é o ombro e o distal é o. Como é Como é, professor? O nome que agora fugiu. Vamos lá. Ó. Com relação ao proximal e distal, você vai usar o ombro. Quando é que eu vou usar o ombro como referência? Se eu estiver Quando for falando do braço. Se eu estiver do falando braço. aqui do braço. Quando é que eu vou usar o quadril como referência? Quando eu estiver falando da perna. Isso. Porque os dois pontos de origem, ele é diferente. Esses aqui você vai utilizar assim, de baixo para cima, né? No caso, para saber qual é o que está mais perto. Está mais perto é o proximal, está mais longe é o distal. Estão conversando, né? Ok. Bate-papo. Ai, Jesus. Pronto, agora terminou de lascar. Minha gente, seguinte. Os termos medial e lateral, né? A gente já viu que o termo lateral se refere aos lados do corpo, né? Porque, de acordo com o plano, né? O plano sagital, eu falei para vocês que o plano sagital era um plano vertical, né?
que ele dividiu o corpo em duas partes iguais, né? Lateral direito e lateral esquerdo, não foi isso? Aí eu digo e mesmo respondo. Né? Então, vocês imaginem que essa linha vermelha, no caso, é o plano sagital. Aí aqui eu estou dividindo o corpo em lateral direita e lateral esquerda. Tá? Esqueça isso aqui, proximal, esqueça esse negócio superior. Então, se prestar atenção só nessa parte lateral e nessa parte lateral. Então, eu vou dividir entre duas laterais, a direita e a esquerda. Chegou alguém? Quem foi que chegou? Então, vai ficar dividido entre as duas laterais, né? Lateral direita e lateral esquerda. Com isso, pessoal, eu vou ter dois termos para aprender aqui. O termo medial e o termo lateral. O que isso quer dizer? Isso não se refere mais ao que está em cima e o que está embaixo. Certo? Se refere de forma horizontal. Ou seja, o que é mais medial? O que é essa parte do corpo que é mais medial? É aquilo que está mais próximo do meio. É aquilo que está mais próximo do plano sagital mediano. Ou seja, imagine uma linha imaginária no meio do corpo, passando no meiozinho do corpo. Então, tudo que estiver mais próximo dessa linha, ela vai ser, essa estrutura, nessa parte do corpo, vai ser chamada de medial. Certo? Medial. Ou seja, imagine, falei para vocês, que aqui no pescoço a gente tem um órgão chamado laringe, né? Então, a laringe, ela está onde? Ela está bem medial, gente. Ele é um órgão que é bem medial. O que é que vai ser lateral? É aquilo que está mais afastado da linha No caso aí, medial. as mãos, os braços. Sim, as mãos, no caso os braços, né? Essa parte mais longe aqui dessa linha, por exemplo. Aqui eu tenho alguns órgãos que ficam justamente aqui nesse meiozinho. Por exemplo, aqui nesse meio a gente sabe que a gente tem o coração, né? Ele fica aqui mais ou menos no meio, voltado para o lado esquerdo, levemente voltado para o lado esquerdo. Então eu tenho o coração aqui nesse espaço. Aí de um lado eu tenho o pulmão, do outro lado eu tenho o pulmão. Qual dos órgãos vai ser mais medial? Coração ou pulmão? Coração. Coração, né? Porque o coração ele está mais próximo Rapaz, da já linha não deixa nem o medial. cara responder, rapaz. Elton hoje tá. É, isso eu tava ativando aqui o áudio para responder. Eu fui, Na próxima. eu fui apertar aqui o bicho aqui, quando eu apertei. Na próxima eu fico calado. Eu deixei responder na próxima. Ei, eu vou roubar, vou ficar com o dedo já em cima do botão aqui, ó. Essa foi boa. Ai, Não, tô calma, brincando, gente, não, eu vou eu fazer já várias perguntas. Já tô com o dedo aqui em cima do microfone para ativar na mesma hora. Só respira, Elton, para, responde na frente. Minha gente, então, perguntar de novo. Em relação aqui ao coração e os pulmões, quem é que está Coração. mais medial? Calma, Romário, deixa eu terminar a Romário. pergunta. Agora, o que é mais lateral? Pulmão. Pulmão. Ótimo. 2, um de Agora cada vamos lado. lá. Certo. Agora eu vou perguntar. Dos dedos da mão, quem é mais lateral? O polegar. Rapaz, o homem tá ligeiro, viu? Rapaz. Tô dizendo a você que eu tô com o dedo em cima do botão, meu amigo. Pra não dar chance, viu? É o polegar? Mano, tá mais lateral. Pela foto aí, os polegares tá mais pra fora do que pra dentro. Como é que você sabe disso? Eu tô vendo aqui. Ai, Jesus, é assim, é os polegares. E o que é que vai estar mais medial? O dedão, aquele dedo que a gente dá o dedo assim pras O pessoas. dedo mindinho. O dedo O dedo midinho. mindinho. Não, o medial não tá no meio
da mão? O mindinho é o que está mais próximo, não, professor? Mas Mindinho é o que está mais próximo ao à meio. linha do O meio. meio, é o Do midinho. corpo. É o que está mais próximo da linha medial. Está mais próximo daqui do meio do corpo. Vocês já me deixaram confusa já, pelo amor de Cristo. Entendi agora. Não, mas eu tô achando que vocês estão entendendo bem, porque eu achei que eu ia pegar vocês nessa e não peguei, vocês acertaram. Acertaram mesmo. Então, assim, gente, realmente, como o Romário falou, lateral vai ser o polegar, né? Por quê? Devido à posição anatômica, né? Que o homem aqui está na posição anatômica. Sempre que eu pergunto isso, a galera fala o dedo mindinho, porque não se lembra da posição anatômica. Então, o que que acontece? Lateral realmente vai ser o polegar. Dos dedos, qual é o mais medial? No caso, é o mindinho mesmo, porque ele está mais próximo, é o dedo mais próximo da linha medial. Então, com relação a medial e lateral, né, não é mais uma questão na vertical, né, do que está mais em cima, do que está mais embaixo. É o que está, né, mais No meio, né? No isso, mais centro. no meio ou mais para os lados. Certo? Gente, a gente tem uns músculos que justamente eles levam esse nome, né? De medial, né? Vasto lateral, vasto medial, né? Então, eles recebem esse nome justamente por causa disso. Porque eles fazem parte do conjunto de músculos que é chamado de quadríceps. Então, cada um ele vai ter uma nomenclatura dessa forma. E eles levam esse nome, medial e lateral. O medial, no caso, é o que vai estar mais próximo da linha medial. O lateral é o que vai estar mais lateral ao corpo, ou seja, mais longe da linha medial. Exemplo, os ligamentos colaterais do joelho, o ligamento colateral fibular está localizado lateralmente, enquanto que o ligamento colateral tibial está localizado medialmente, ou seja, mais próximo da linha sagital. Isso quer dizer, gente, esse aqui, ó. Esse aqui é o osso tíbia, né? E esse aqui é o osso fíbula. Está mostrando aqui, viu? Do joelho. Mais grosso e mais fino. Isso. Aí é esse ligamento que ele está falando aqui, ó. E esse ligamento aqui. Então, no caso, esse ligamento colateral da tíbia, ele é mais medial, tá? Porque ele está mais próximo aqui da linha medial. E o ligamento colateral fibular, ele está mais lateral ao corpo, porque ele está mais para fora, né? Está mais lateral, mais longe da linha medial. No caso, ele é o fibular, né? Só para me Isso, entender aqui. fibular. Ok. Aí vamos lá. Outros termos para a gente aprender, acho que é os últimos. Professora, tem Não. como voltar de novo naquele Qual? slide do joelho, só para me tirar outra dúvida? Diga. Não, tô só lendo aqui. Peraí. Uhum. Tem o Pronto. caneta, viu, para vender aí desse osso? Pronto. Só me chamar. Galera do Pronto? Pai Camelô. Pronto, professora, já anotei aqui. Ótimo. Vamos lá. Outros termos para a gente aprender é com relação a estruturas que ficam no meio, né? No meio de outras. Mas para a gente saber diferenciar quando é que uma fica no meio de um jeito, outra fica no meio de outro. Por exemplo, quando é que uma estrutura é chamada de mediana? Quando ela está exatamente sobre o eixo sagital mediano. Lembra que eu falei para vocês que existe uma linha imaginária, né, que atravessa o meio do nosso corpo, ou seja, exatamente o meio. E existem alguns órgãos que eles não é mais uma questão de ser mais medial, certo? A questão é ser mediana, ou seja, não é estar mais próximo, é estar exatamente
passando onde é a linha sagital mediana. Então, o termo mediano, né, ou mediana, se refere No caso, aos é o órgãos. esôfago, né? Isso, O o esôfago, né? esôfago. Isso. Ele é um órgão que ele é mediano, ou seja, ele passa exatamente sobre o eixo sagital mediano, que é esse tubo aqui que vocês estão vendo. Aí, quando é que o órgão ele é intermédio? Ele é intermédio quando ele está no meio entre um medial e um lateral. Pronto, esses aqui são os músculos que eu falei para vocês, né, que levam o nome de lateral e medial, né? Só que eu tenho o vasto lateral, né? O vasto medial, que é esse, e eu tenho o músculo vasto intermédio. Por que ele tem esse nome de intermédio? Porque Ora, ele está entre o lateral e o medial. que parte é essa que eu não estou entendendo? Essa aqui é a E a coxa. coxa? É É a, a coxa? é, Certo. é a coxa. Então, aqui eu tenho o músculo que ele é lateral, né? Mais lateral ao corpo. O vasto medial, que no caso é o músculo que é mais medial. E no meio dos dois, eu tenho o intermédio. Esse aqui é um exemplo, tá, gente? De um órgão que ele é intermédio. E ele leva justamente esse nome de intermédio. Porque ele está entre algo que é medial e algo que é lateral. E o termo médio, ele se refere a quê? Ele é algo que está entre um superior e um inferior. Lembra que eu falei para vocês que algo que é superior está mais em direção a quê? A cabeça. A cabeça, muito bem. E algo que está inferior está em direção a quê? Aos Ao pés. pé. Aos pés. Mais Ótimo. ligeira. Tô com o dedo em cima aqui. Você tá segurando mesmo, viu? E, gente, é o seguinte, o médio, né? Ela estrutura o órgão interposto, ou seja, entre algo que é superior e inferior, né? Ou seja, está no meio de algo que é superior e outra coisa que é inferior. Ou então, algo que é anterior, né? Ou posterior. Anterior se refere a quê? As costas. Errei. Mais uma tentativa. Anterior é a parte da frente. O Isso, a peito, parte da frente. E posterior? as costas. As costas. Isso, as costas. Eu confundi essa parada aí. Valeu, Ato. Você tirou um 10. Então, gente, aqui eu tenho um exemplo, né? O pulmão, né, um dos pulmões, ele é dividido em 3 lobos, certo? Em 3 espaços. 3 pedaços, na verdade, né? Que é o lobo superior, né? O lobo inferior, e entre os dois eu tenho o lobo médio. Ou seja, está no meio do superior com o inferior. Então, eu tenho três nomenclaturas para algo que está no meio. 3 nomenclaturas diferentes para situações diferentes. Eu tenho algo que está exatamente sobre o eixo sagital mediano, exatamente, que vai ser chamado de mediano, né, ou mediano. Algo que está entre o medial e lateral, que é chamado de intermédio. Ou algo que está entre superior e inferior, ou algo que está entre anterior e posterior, que vai ser chamado de médio. Tudo certo? Não, tá tudo não. Tá tudo certo. Sim, professora. Deixa eu só Oi. perguntar uma coisa. Eu Siga. sei que o esôfago fica no mediano, mas ele também fica entre o lado lateral, é, o lado esquerdo e o direito. Aí ele pode ser também considerado como intermédio? Não entendi.
o esôfago não fica no lado mediano? Hum, No mediano. hum. Aí a senhora não está falando que o intermédio, ele pode, a parte que fica próxima ao lado lateral e ao lado, ambas as partes, o lado direito e o lado esquerdo, não é? O intermédio? Não, porque o caso ele está no meio de duas laterais, né? Por Sei, exemplo, entendi. ó, aqui na frente desse esôfago, né, de forma mais anterior, eu tenho outro tubo que ele é chamado de traqueia, certo? Tem outro tubo aqui na frente. Então, a traqueia, ela no caso está no meio dos dois pulmões, certo? Era isso que eu queria, só não sabia fazer a pergunta. Pronto, é ótimo. Foi muito bom você ter perguntado isso. Mas aí ele não pode ser chamado de intermédio, porque no caso a traqueia ela não está entre o medial e o lateral, ele está no meio de dois laterais. Igual o Entendi. jogo de futebol. Ele está no meio de dois laterais, então não pode ser chamado de intermédio. Entendi. Então, vamos embora ou temos que voltar? Tô achando que Raquel tá tão caladinha. Ih. Vamos embora, professora. Meu povo, eu quero ouvir o pessoal que não está falando muito, me dizer alguma coisa. Eu estou falando muito, agora porque quando eu vou responder, Elton tomar a frente, você quer o quê, né? Eu não deixo ninguém responder, só quem responder é ele. Ah, meu Deus do céu. Mentira! Eu quero ver se fosse a pergunta torta na cara. Seria Eu muito engraçado. Você tá vendo? Eu saí para tomar água, você já sentiu minha falta, meu Deus do céu. Ah, olha aí, o amor é grande. Né? Ai, Jesus. Meu povo, como é que tá aí? Defenda. É lateral, é proximal, é distal? Como é o negócio? Tá tudo bem? Vocês estão bem ainda? Eu ainda estou entendendo. Agora vamos para o último termo da noite. Superficial e profundo. Isso é fácil. Pelo nome já dá para entender, né? Já dá para entender. Superficial é algo que está mais próximo da pele, ou seja, próximo da superfície. Por exemplo, a superfície do nosso corpo é a nossa pele, né? Mas, no caso, essa pele que a gente está vendo, né? Essa camada da pele que a gente vê. Mas aí, a nossa pele, ela tem várias camadas, né? Depois da pele, nós temos a parte, o tecido gorduroso, no caso, né? Aí a gente tem músculo, a gente tem osso, a gente tem nervo, né? Aí tem vasos sanguíneos, enfim, se você for aprofundar, na verdade, você vai encontrando várias coisas, né? Então, a gente faz essa comparação do que é mais superficial, né, e do que é mais profundo. Profundo é aquele que está mais afastado da pele. Ou seja, o osso, né, é uma camada profunda do nosso corpo. Né? Por exemplo, na É enfermagem. o eixo da. Tá no eixo da carne, praticamente, né? No centro Isso. mesmo, né? Isso. Na enfermagem, a gente avalia muito isso, porque quando a gente vai fazer uma avaliação de uma ferida, a gente vê se é uma ferida superficial e se é uma ferida profunda, a partir daquilo que a gente vê, né? Quando a gente abre o curativo, que a gente vê a ferida, o que é que a gente consegue ver? Não, professora, eu ainda estou vendo aqui pele. Então, não é uma ferida profunda, né? Não, professora, mas eu fiz um curativo ali. E, olha, eu vou dizer, dá para ver o osso. Então, realmente, é uma ferida profunda, né? É algo que está mais aprofundado, mais afastado da superfície da pele. Então, esse foi fácil? Vai lá, nesse eu tenho que me acostumar, porque eu não aguento ver ferida, não. Pois sim. Pois é. Esse foi fácil. Esse não venham para cá com conversa, não, porque esse foi fácil. Exemplo. A pele é uma estrutura superficial comparada às artérias ou os ossos que estão localizados mais profundamente no sistema venoso.
É comum utilizarmos esses termos para diferenciar o sistema venoso superficial, né, que é essas veias que vocês conseguem ver até através da pele, e do sistema venoso profundo, né, que ele vai passar junto com o sistema arterial. Por exemplo, quando a gente estava estudando lá em Primeiros Socorros, eu disse para vocês que as artérias a gente não conseguia ver, né? A gente conseguia sentir. Aí a gente sentiu o pulso, né? O pulso, que no caso são as artérias. A gente sentiu o pulso radial, né? Que é esse aqui junto do antebraço com a mão. A gente sentiu o pulso carotídeo, né? Que é esse do pescoço. Então a gente consegue sentir, mas a gente não consegue ver. Porém, às vezes a gente vê, né? As mais superficiais, a gente consegue ver, e é com isso que a gente consegue fazer, o pessoal da enfermagem faz o acesso venoso. Pessoal, aqui eu tenho para vocês umas abreviações, né, que geralmente são utilizadas, talvez em algum momento vocês vejam aí eu usar, que são referentes às estruturas do corpo, né, como é que a gente fala, na verdade. Quando eu me refiro à artéria, eu coloco A ponto, né, eu posso abreviar apenas com A e com ponto. Quando eu falo de glândula, eu uso GL, mas não posso deixar de lado o ponto. Os ligamentos, eu vou utilizar 2G para ligamentos e apenas 1G para ligamento. Músculo, M ponto, músculos, eu coloco 2N. N de nervo, Tudo NN de nervos. que é no plural é duas siglas, né, professor? Isso. Duas letras. Aí, R de ramo, RR de ramos, né? V de veia, VV de veias. Mas aqui, gente, eu venho acompanhado do nome da artéria, do nome da glândula, do nome do ligamento, do nome do músculo, do nome do nervo, né? Do nome do ramo e assim sucessivamente. Eu só vou abreviar esses termos, né? Que são termos genéricos. Por exemplo, artéria, sim, artéria eu tenho muitas, né? Você tem que me dizer qual é de que você está falando. Então, o termo artéria, ele é um termo genérico, né? Como aqui está faltando o osso. Está faltando o osso é O, né? O ponto. Então, no caso. Aí, ossos, ó. O, Tô entendendo. Então, por exemplo, o osso é um termo genérico, né? Mas eu posso colocar O ponto, né? Ou O, mas eu tenho que dizer os nomes dos ossos, né? O do osso. E olha aí, a gente já terminou. Não foi rápido. Pensei que a gente ia estar 10h30, mas. Tô com fome. Mas deu certo, né? É uma boa aula, por isso que passou ligeiro. Foi boa, graças a Deus. Foi boa. Eu acho que quando a gente interage, eu acho que é mais rápido, vice. Teve uns slides aí que eu não entendi, né? Vamos voltar. Qual foi? Não. Não, tá tudo ok. Vamos para a próxima aula. Não, eu não vou mentir. Dizer que entendi sem ter entendido. Não adianta. Eu vou estar mentindo para mim mesmo. Não entendi, pronto. Pois é, minha gente. É o seguinte. Com relação às vezes, vai acontecer, né, que vocês vão ficar meio perdidos, estimar que danada é isso, né? Tem coisas, né, que a gente pergunta e a gente entende. Tem outras que a gente precisa ver isso ser mais aplicado na prática para conseguir compreender melhor, certo? Então, não se desesperem, né? Não se aperreiem também, porque isso é normal, né? O primeiro contato que vocês estão tendo, quando a gente começar a falar, assim, dos nomes dos ossos, talvez vocês até se interessem um pouco mais, mas, porém, também vão sentir um pouco de dificuldade, porque são muitos nomes. Mas eu não estou dizendo isso não é para assustar ninguém, né? Apenas para vocês se prepararem. E realmente a gente ter essa preocupação, ela é normal, tá bom? Então é o seguinte, hoje a gente falou justamente sobre isso, né? Sobre a introdução à anatomia. Na nossa próxima aula, que é na próxima terça-feira, a gente já vai começar a ver o assunto, o sistema esquelético, né? O sistema ósseo. Vamos começar a falar dos ossos, né?
É uma aula que ela é, não sei como é que vai ser, se vai ser longa, né? Mas eu acredito que também não vai ser só o sistema ósseo, a gente já vai começar a falar dos acidentes ósseos. E acidente não é que ninguém caiu e quebrou alguma coisa, né? Apenas para a gente entender como é os ossos, porque a gente vai ver que a maioria dos ossos eles são diferentes uns dos outros, e isso, o primeiro olhar é um meio estranho, mas depois a gente entende por que eles são assim. Então, meu povo, vou mandar para o grupo o exercício para vocês não ficarem a semana sem fazer nada, que eu sei que vocês não podem ficar sem nada para fazer, e nem devem. Pense direitinho que a gente pode. Pense só mais um pouquinho que a gente tem coisa que a gente. Para que, mulher? Você não vai nem beber nada? Vai ficar desocupado? Não pode. Não, é verdade. Pensando por esse lado, né? Eu não vou estar em casa, eu não vou beber. Graças a Deus, uma nova criatura. Não, a louça palavrão, essa pra limpar, faça as coisas. Pois é, gente, cabeça vazia, a oficina de quem? Oficina. Isso aí é pra Raquel aí que não faz nada, ele tenta fazer. Ingrid, eu entendi uma coisa na minha vida que quem trabalha em ótica e na vigilância ao mesmo tempo não tem vida. Quando não aparece uma coisa, aparece outra para perturbar, minha amiga. É uma vida. E é tudo que combina, né? Ótica, vigilância, assim, tem tudo a ver, né? É porque eu sou uma pessoa versátil, meu filho. Uma hora eu... Saúde. Mas tudo envolve a saúde, entendeu? É uma coisa maravilhosa. Tudo envolve os olhos. Meu povo, então é o seguinte. Vamos terminar nossa aula de hoje por aqui, né? Esse assunto eu já mandei lá para o grupo, vou mandar os outros, mas aí vou mandar atividade também para vocês não ficarem sem fazer nada. Por favor, me entregar até a terça-feira da próxima semana. Olha aí como tem tempo. Tá certo? Então, boa noite, boa semana. Okay. Vou me adiantar. Bom final de semana e até terça. Tchau. Sonhem com a anatomia. Já pegou o beco, né? A primeira saía. Tchau. É feia. Tchau. Sai não, Rom.